Saudações a todos e todas. Meu nome é Matheus Bezerra, sou professor da UNEB, coordenador do projeto de pesquisa e extensão Reflexões Contemporâneas sobre Direito e Justiça, e venho aqui hoje para debater um pouco com o professor Amândio Barbosa, ele que é professor da UNEB, e vai falar sobre a formação da população brasileira, distribuição de renda e Covid-19. Então, vou ver se o professor já aparece aqui, ainda não. Olá, apareceu aqui. Pronto. Eu e Gabriel. Olha aí, Gabriel está tudo bem, trabalhando, nativa. é isso aí. Que visita ilustre aí. Que palestrante ilustre também aí para abrilhantar a nossa tarde. É Professor André, verdade. aí. Hoje é o dia, estava falando, hoje é o dia do estudante de direito. Vai ser muito Verdade. importante Daí os alunos, né? a sua contribuição, a sua participação, porque você vai ser o primeiro professor não da área de direito a falar. Eu acho isso muito importante, porque muitas vezes a gente fica muito preso às questões jurídicas e deixa de observar outros olhares, que são muito significativos para a nossa formação e a nossa compreensão da realidade. Então, Certo, certo. eu passo a palavra, eu vou fixar aqui o tema, e aí a gente vai debatendo, daqui a pouco o pessoal vai aparecendo, colocando perguntas, e esse vídeo deve ficar à disposição posteriormente aqui. Vou ver se hoje eu consigo fazer, né? Ainda não consegui colocar um tema à disposição, mas vou ver se eu consigo fazer hoje. Vamos sim, vamos conseguir. Tá, parabéns aí aos estudantes, né? Estudantes de Direito, hoje é o dia deles. Tá? Eu com minha companheira aqui em casa como estudante, né? Ruth. Isso. E dá parabéns aí, representando aí os demais estudantes. Eu Então, basicamente, o tema hoje é falar um pouquinho da formação, né, Matheus? Um pouquinho da formação da população brasileira, discutir um pouquinho o capitalismo, discutir um pouquinho as ideias liberais, tá? Deixar claro essa questão, né, de liberalismo, capitalismo, socialismo, comunismo, deixar esses conceitos claros e discutir também essa grande questão, né, da desigualdade do nosso país, que é um país extremamente desigual pela sua cultura, tá, pelo seu histórico, né, pela sua construção, e que a gente precisa ter muito cuidado, tá, sobretudo nesses últimos anos aí, que tem mostrado novamente um crescimento aí da concentração de renda, tá, devido a a questão financeira do país, a questão econômica, e essas questões de empobrecimento da população, né, que tem levado muitos aí ao crédito, tá, então a taxa de desemprego alta, e isso tem colocado as pessoas aí numa situação complicada e baixo crescimento do PIB ano passado, e a gente vê aí pela questão da pandemia que vai abater sobre todas as economias mundiais, também gerando um impacto fortíssimo aí na nossa economia, né? Então, basicamente, a gente vai falar um pouquinho disso para chegar no que a gente é agora, no que o país é agora, tá certo? Então, eu acho que é essa grande discussão que é importante que a gente faça para que a gente entenda o nosso país. Porque as pessoas não entendem a desigualdade, não entendem o racismo, né, evidente, não entendem o preconceito evidente do nosso país, isso ligado aí a essas classes dominantes, tá, que tanto tem levado, né, boa parte da renda do Brasil no passar dos anos, né, nesse processo de concentração. Então é importante que a gente discuta isso. Então minha lógica é justamente começar no início, né? Vamos começar no tal descobrimento do Brasil, tá, que já vem com uma influência do movimento mercantilista, né? Pronto, aqui é estudante aqui parabenizando, vou passar aqui, Gabriel, para ela. Tchau, tchau, Gabriel. Felicidades aí para. Então, é basicamente isso, né? A gente tem essa descoberta do país, né? Essa descoberta aí do Brasil, né? Na verdade, que já é um fato ridículo, porque o Brasil já era descoberto, já existia população aqui, a gente entra nessa visão europeia, neo-eurocentrismo, né? Que eles, os homens brancos, sabidos, inteligentes, e descobriram o Brasil. Não, o Brasil já era descoberto, já existia população aqui, já existiam índios aqui, tá? Então a gente começa por esse, que já moviam a economia de uma forma diferente,
da economia europeia, né? As trocas, as relações sociais eram outras. Então, quando a gente entra em antropologia, a gente começa a analisar esse fato, que, na verdade, essa visão de descobriu é a visão eurocêntrica, né? É a visão europeia, né? Uma visão externa do país. Então, isso é importante que a gente entenda. Então, a princípio, tá, quando não se descobre o tal dos metais preciosos no Brasil, que era a meta principal, que era justamente transformar em riqueza, né? Era explorar, na verdade, o capitalismo mercantil. Ele foi um capitalismo, como diz Marx, um capitalismo de pilhagem, né? De assassinato, de matar populações inteiras para roubar ouro, né? Sacrificando população, escravizar pessoas, matar pessoas para levar essa riqueza, esse ouro, essa prata para a Europa, nessa disputa do país mais rico, que era mais rico quem possuía mais riqueza. Então a gente analisa esse fato também, que é importante, tá? Nessa disputa mundial, nessa globalização daquela época, né? Processo de globalização daquela época, que na verdade era acúmulo de metais preciosos, e a descoberta desses novos continentes aí, eles tinham um encaminhamento na verdade, de pilhagem, né? De matar pessoas, de genocídio mesmo, populações que foram exterminadas, para que essa população europeia ficasse mais rica. Então, nesse primeiro momento, o Brasil se torna desinteressante. Não se tinha nada, não achou riqueza nesse país, uma população indígena, né? E aí não torna interessante. Quando outros povos começam a explorar o litoral, tá? Os franceses principalmente, tá? Aí começa no processo de defesa uma tentativa de povoamento do país, que não dá muito certo. Então, nesse processo, acaba se começando a se produzir o açúcar aqui no país, depois da exploração do pau-brasil, né? Que quase extermina o pau-brasil, levando a tintura aí para as roupas aí da realeza e do clero aí na Europa. Então, o que a gente vê nesse processo? Começa, a princípio, com a cana-de-açúcar. A cana-de-açúcar traz o quê? Os escravos. Traz um escravo, né? A população africana, uma parte da população africana, que aqui se concentra mais aqui no litoral, aqui na Bahia, né, principalmente, tá? Trabalhando, e não eram considerados nem seres humanos, né? Os escravos não eram considerados pessoas, eram considerados coisas. Então é bom que a gente coloque isso, tá? Apesar de tudo, a gente coloca que no mundo, no tempo, as pessoas sempre existiu pessoas que se preocuparam com a condição humana, mesmo naquela época. Tanto assim que a discussão da antropologia na época era essa. A antropologia vai ser um instrumento de domínio do europeu nessas populações? Vai ser um instrumento de controle, e a partir do momento que eu conheço a cultura, eu conheço os hábitos, eu conheço como aquele povo se comporta, eu conheço os meios de dominação, eu irei usar a antropologia para dominar esses povos? Então, a população científica, já no século XVI, já se preocupava com isso, com essas condições. Já existiam pessoas que se preocupavam com isso, com essa condição de domínio das populações, tá, que eram, na verdade, dominadas. Eram dominadas por esse homem branco, sabido, inteligente, tá, culto, né, na sua base cultural, aí, que era diferente, né, que era diferente da base que tinha. E começam a vir os escravos, num montante muito grande, né, um processo aí, e começa a partir daí também junto com os índios, um processo de miscigenação já da população brasileira, né? As escravas eram utilizadas como fonte de prazer aí dos senhores, tá? O dono de engenho, né? O dono de terra, e aí você começa, os índios também, aí começaram a ter essa miscigenação no país, tá? Aproveitando dessa mão de obra escrava, que era visto como uma coisa, e não como seres humanos. Então é importante que a gente associe, tá, esse processo de invasão, tá, europeia no país, tá, como um processo proveniente do capitalismo mercantil, tá, do mercantilismo da época de dominação, e posteriormente como algo econômico, que é a cultura da cana-de-açúcar,
que vai substituindo o açúcar de beterraba na Europa e vai crescendo muito a sua produção, né? Então, isso é importante com essa questão da população. Tá? Então, vemos nesse processo inicial aí, tá? Com tudo da história que a gente conhece, né? Os quilombos, as revoltas, tá? A luta pela abolição da escravatura, que se tinha também, que já começou no processo na Europa, e discutindo, né, principalmente pelos ingleses, que queriam uma população mais livre para justamente aumentar a população que consumiria, né, produtos provindos aí de um processo de revolução industrial, né, de produção em maior escala de produtos, para tecidos ingleses, né, nesse processo de troca. Esse processo de troca que é importante que a gente entenda que teve aí esse processo, a busca inicial foi justamente para que se gerasse um público que fosse um consumidor. Então, essa liberdade dos escravos, ela viria, se fossem preparados para isso, para serem consumidores e, com isso, atingir aí o ápice aí do capitalismo, né, da renda, do aumento de renda da metrópole, né, das metrópoles europeias. Então, o processo todo é esse. Então, você vai tendo aí, espalhando para a população, a miscigenação, e quando você tem, já começa a briga lá com os holandeses, tá? E os holandeses, que eram o maior investidor de açúcar, na cana-de-açúcar, e eles brigam, e os holandeses levam o know-how para as Antilhas, e acaba dominando o mercado de açúcar, né? Eles ganham aqui o know-how aqui, e acaba levando know-how, e aí o que acontece? Entra em declínio aí o ciclo da cana-de-açúcar, e aí vai se esperar até o processo de entrada aí e bandeiras com a descoberta do ouro, que era justamente o que vieram buscar do início. E aí você começa a ter uma sociedade um pouco mais de convívio, né? Escravos, europeus que tinham aqui, não só portugueses, mas uma parte da população europeia que vem tentar enriquecer aqui, e você tem uma grande miscigenação na zona mineira, principalmente, né? Você vai ter uma miscigenação dessa formação, nessa exploração, no processo que, na verdade, é um processo de exploração de ouro, e que você vai ter uma produção de ouro, que eu falo sempre em sala de aula, tá? Que a busca do ouro, né, o achado do ouro aqui, foi uma quantidade imensa, enorme, muito maior do que foi achado lá nos Estados Unidos. Só que nos Estados Unidos eles fazem filme, eles romanceiam, né? Faz lá aqueles filmes do Velho Oeste, aquela disputa de carroça, disputando para ver quem achava a terra para explorar. E aqui no Brasil a gente tem pouco registro disso. A gente tem pouco registro do que foi o ciclo do ouro. Tá? A gente tem pouco... Na verdade, o brasileiro ele não faz romance das coisas que ele tem, né? Ele não gera, a gente gera literatura de qualidade, mas em relação a filme, na verdade, a gente tem pouco filme histórico que relate um pouquinho sobre o que foi o ciclo do ouro. Tá? Tem muito filme falando isso. Talvez seja até um reflexo dessa nossa formação, né? A gente prefere receber o que vem de fora, valorizar o que vem de fora, aquilo que é produzido aqui, né? A literatura, a gente tem como você falou, tem uma literatura de qualidade, tem pessoas capazes de escrever, serem roteiristas de filmes também de uma boa qualidade, mas de qualquer forma a gente recebe muito mais a influência externa, achando que o que vem de fora é melhor, que é uma herança também do período colonial, né? Verdade, então, verdade. Talvez o filme seja um reflexo disso. Né? É verdade, porque no ciclo que a gente teve, primeiro o ciclo da cana-de-açúcar, e depois no ciclo do ouro, e depois no ciclo do café, como a gente tinha pouca produção interna, né, de produtos manufaturados, porque a gente focou muito na produção de plantation, né, de grandes extensões de terra produzindo alguma coisa, tirando o ouro aí que foi achado, a gente precisava comprar produto lá fora. Então, tecido, roupa, tudo vinha lá de fora. Então, até a geração de minha mãe, de minha avó, o bom era a porcelana inglesa, né? A porcelana que vem de fora, o tecido inglês, que era um tecido de qualidade. Né? Então, também, ele fez a abertura dos portos,
né, na época que ele veio para cá, que foi uma imposição da Inglaterra, a Inglaterra tinha que colocar os produtos aqui. Então também Verdade. onde você impôs dizer, olha, não, isso aqui é inglês, né? Hoje a gente vê, as coisas vêm da China e chegam mais barato do que as coisas que estão aqui. Então, é uma competição muito difícil também para o Brasil. E esse é um assunto importante para te falar, viu, Matheus? Essa grande discussão agora que está atingindo essa história aí de luta contra o comunismo, né? Nós estamos revivendo esse período de Guerra Fria, Estados Unidos e Rússia hoje, né? É bom que a gente vai tocar nesse assunto também. Eu acho que é interessante que a gente perceba que isso é utilizado, inclusive, dentro das religiões hoje, né? A gente barrar o comunismo, tá? E aí a gente está vendo muita gente defendendo na rede social, tá? Indo de encontro aos movimentos de esquerda, porque associa o movimento de esquerda ao comunismo. E o comunismo ele seria ruim, inclusive, para a religião, né? Como alguns têm pregado aí. É o que tem sido colocado. Na verdade, os conceitos de comunismo que estão sendo disseminados nas redes sociais mataria muitos comunistas aí do coração, né? Pois é. São conceitos que destoam da base teórica que defende o comunismo. Democracia, né? Social-democracia, essa tendência de centro-esquerda, tá? E aí tudo agora é comunismo. A gente fala de assistência social, é comunismo. Né? A gente fala... Então, esse pseudo-liberalismo que existe aí, que não é liberalismo de jeito nenhum, né? Não é fraternidade, não é igualdade, tá? Não é liberdade, tá? Isso não se fala, não é solidariedade. Então, não é liberalismo. Tá? Isso é uma loucura que está atingindo algumas pessoas aí, e a gente vê essa distorção nesse mundo muito associada, infelizmente, muito associada ao movimento das igrejas neopentecostais. Tá? Não estou falando das igrejas tradicionais, não. Estou falando das novas igrejas. Não estou falando da Batista, não estou falando da Presbiteriana, não estou falando das igrejas de fundamental religião, não. Estou falando desses movimentos capitalistas, né, franqueados que surgiram aí das franquias da fé. Mas vamos, para não fugir do assunto, vamos para frente. Então, essa população que veio aí com ouro, houve uma mistura da população, tá? A população negra era mais liberta. Tá? E é bom até que a gente analise esse conceito, viu, Matheus? Negro, preto, que se discute muito hoje, porque no Brasil, diferente dos Estados Unidos, a gente utilizou a nomenclatura negro muito tempo. Tá? Negro, agora que a população começa a discutir essa questão do povo preto, porque isso também vem de um reflexo americano. Já que a Ku Klux Klan utilizava o termo negro, né? É um termo pejorativo, então nos Estados Unidos eles preferem ser chamados de black people, tá? Povo preto, para não utilizar essa expressão negro, que é uma expressão utilizada para desfazer da população negra nos Estados Unidos, principalmente ali pela Ku Klux Klan, que tinha boa parte da nata da sociedade, que uma parte da sociedade, tradicional sociedade americana, né? Da família cristã, que muitos pertenciam aí a Ku Klux Klan. É bom que a gente ressalte isso. Então, hoje se fala muito no Brasil isso. A gente utilizou negro há muito tempo e hoje a gente fala um pouquinho da nomenclatura povo preto. Tá? Isso é importante que a gente cite isso. Tá? Outra coisa também que é importante, então, durante o período do ciclo da mineração, na ouro, diamante, ouro principalmente, a gente tem uma mistura maior. Tá? O negro, de certa forma, ele circula mais facilmente na sociedade, tá? E eles conseguem, inclusive, muitos comprar sua alforria naquele período com trabalho, né? Então, inclusive, a maior parte da miscigenação que existiu no Brasil se deve àquele período, tá? No período do ciclo do ouro, tá? Que houve uma mistura muito grande, tá? De pessoas que vieram de fora, e você tem também essa questão da miscigenação com o povo negro nessa busca econômica que era a exploração do ouro, tá? Então, finalizando aí, a partir do momento que você começa a ter diminuindo o ouro, começa a ter aqueles movimentos de lavra, né, de taxação extra, tá, de derrama, e etc., que você vai ter no ciclo do ouro, ele vai acabando esse ciclo e boa parte dos recursos aí, eles acabam migrando para o café. Tá? O café
começa a vir as primeiras mudas aí, e aí começa também pela questão da terra fértil, né? Você começa um período aí, já que o final da escravidão no Brasil, que foi onde se permaneceu, os países permaneceram com a escravidão mais tempo no mundo, foram mais de 300 anos, né? De escravidão no país. Então, analisando, não, o fim da escravidão foi em 1888, quase no século XX, tá? Final do século XIX, quase início do século XX. Hoje estamos no século XXI. Então, por três séculos, nós tivemos escravidão no Brasil. Então, isso se tornou uma cultura muito forte e é forte até hoje. Essa cultura do preconceito, essa cultura focada ainda no trabalho de exploração das pessoas, se tem até hoje ainda, porque são gerações muito próximas da nossa. Sim. Tá? É importante falar isso porque muitas vezes a gente não valoriza o trabalho, não valoriza o trabalho do outro, né, por uma herança. Às vezes a gente nem sabe por quê, mas é justamente porque o trabalho não tem aquela mentalidade de ser enriquecedor, né? Muitas vezes você olha até atravessado para uma pessoa que tá trabalhando. Não, aquilo ali, digamos assim, existe uma escala de trabalhos, categorias de trabalhos que são importantes e outros que não. Enquanto que outras sociedades que não passam por esse processo de escravização, eles valorizam o trabalho. Às vezes a gente vê a cultura norte-americana, que tanta gente às vezes quer copiar, a gente vê as crianças, elas querem ganhar dinheiro desde cedo, né? Querem trabalhar, não importa o quanto a família seja rica, né? Ela procura alguma coisa para fazer para ganhar dinheiro. Entregar jornal, vender limonada na porta, né? Que a gente vê muito isso É em filme, verdade. mas aquela questão de valorizar o trabalho. Eles querem ganhar o dinheiro trabalhando, né? Não importa qual seja o trabalho. Depois, é claro, se você puder, num trabalho que remunere melhor, lhe dê uma melhor condição de vida, logicamente, é aquele. Mas não é tanto a questão dessa valorização do trabalho pelo trabalho, né? É verdade, é verdade. Até porque a gente tem essa cultura, né, eurocêntrica que veio para a gente, que a gente, muitos se colocavam ainda como senhores, né, europeus, tá? Ainda havia os negros ainda com uma certa discriminação, tá? Por uma questão cultural, tá? De formação. E a nossa geração precisou avançar muito para perder, né? Acho que a nossa geração, e muitos ainda preservam isso, porque às vezes vem do pai, da mãe, né? Essa cultura racista, né? Essa cultura de segregação, né? De ver o outro como diferente. Então, a gente tem que ter muito cuidado em relação a isso. É como você falou, é a questão do trabalho invisível, né? É de não enxergar o trabalho de base. Tá? Então, a gente tem aí um processo que a gente viu da influência, tem até um sobrinho que escreveu sobre isso, sobre os escravos de ganho, tá? Que a gente tem que aqueles escravos que pediam cocada, né? Que faziam, e que havia até uma exploração deles também do trabalho. Mesmo no final, mesmo na abolição, ainda se exploravam essas pessoas. Eu estava revendo aqui as novelas que estão passando na Globo, né? Está passando aquela novela de Dom Pedro, e estava discutindo, né, que os escravos participaram do movimento da independência. Tá? Então a gente precisa resgatar todos esses valores da população, da importância dela na formação do Brasil. A gente precisa entender isso. E ver que o processo de distribuição de renda acabou penalizando quem ajudou a te dar uma característica de Brasil por ser um país muito desigual, por ser um país muito racista e um país explorador. A gente precisa ter esse entendimento. Então, eu me lembro quando eu era garoto, né, que a gente comprava cocada ainda, né, tinha a questão das lavadeiras, né, das ganhadeiras de Itapuã, como a gente viu agora, na escola de samba, com a influência direta aí da busca da alforria, que uma ajudava a outra, né, para alforriar as escravas. Tá? Então, toda a nossa história sendo revelada e a gente percebe o quanto injusto nós fomos, tá, com o povo que construiu, né, que ajudou a construir esse país, essa nação. Então, a gente precisa reconstruir essa história e a gente entra no ciclo do café. Então, uma boa parte do ciclo do café, ela também vai ter escravo. As fazendas de café, uma boa parte vai ter escravo,
até que em 1888, no século XIX, praticamente todo aí, você tem aí boa parte do ciclo do café sustentando a economia brasileira, maior peso era o café da balança comercial e foi durante muitos anos. Então você ainda tem uma parte de escravo, e quando você tem a abolição da escravatura, você tem o quê? Você deixa esse povo que era escravo à margem da sociedade. Você não tem nenhum plano, né, de reinserção da população negra à sociedade. Então essa população ela começa a se concentrar, tá, nas periferias da cidade. Não tem emprego para elas, emprego é de exploração. A maior parte dos empregos ainda é emprego de exploração. Então você paga um rendimento baixo, você volta esse processo de estudar alimento, tá, para essa população que estava aí sem trabalho, sem emprego, de uma certa forma, que não foi absorvida. E aí você vê a concentração isso nas periferias da cidade. Então é importante que a gente comece também a entender isso. Então, quando a gente vai ter, tá, a questão do ciclo do café que começa a se desgastar, por conta principalmente das crises que ocorrem com o café, excesso de safra, tá, aquela população que se apropria, tá, da renda. Só fazer um parênteses aqui, que é o seguinte, tá, a concentração de renda no Brasil se dá desde as capitanias hereditárias. Por que se deu desde a capitania hereditárias? Porque a capitania hereditária foi uma doação. Foi doado, né, às pessoas que tinham alguma capacidade, talvez, de exploração, terras. Então já começa no Brasil histórico, tá, de concentração de renda desde o início, com as capitanias hereditárias. Então você vai ter o ciclo do ouro, você vai ter enriquecimento de pessoas que às vezes não tinham esse título de nobreza, que não tinham essa pré-exposição, que não eram capitães, né, como foi na época da capitania, não eram senhores, não eram pertencentes aí a uma sociedade, e começa a ter enriquecimento, mas quando você volta para o café, você volta a ter a concentração na terra e exploração dos trabalhadores. Então, quando você tem o final da escravatura, você começa a ter o segundo ciclo de migração no Brasil, que vem com os europeus, né? Que começa aí com os italianos, que vêm para cá, de uma certa forma, e começa com mão de obra nessas fazendas de café. Que é uma coisa na história também, viu, Matheus? Que a gente tem que analisar, que a gente fala que foi dado muita condição. É claro que o sofrimento do povo negro no Brasil não tem nem como se medir. Tá? É extremo você ser retirado do seu país, de sua terra, ser trazido em embarcações, no porão, acorrentado, tá? Mal alimentado, tá? Chega aqui, ainda é explorado, ainda recebe chibatada, tá? Às vezes morria por gosto aí do dono, do escravo. Então, a gente não vai comparar. Mas o povo que veio europeu também sofreu. Também sofreu. Primeiro porque já vieram aquelas viagens que muita gente morria. Foi prometida muita coisa para eles que não foi cumprido. Tá? Em relação à terra, em relação a financiamento, em relação a ferramentas que não foram cumpridos. Então, quando a gente analisa a segunda imigração, também foi um povo sofrido. A história do Brasil é uma história sofrida. A história da construção do povo brasileiro é uma história sofrida, se a gente for analisar. Então, a gente precisa ter muito cuidado. A gente, é claro, não vou dizer aqui que foi o mesmo sofrimento, mas também o povo europeu também sofreu. Então, alguns começaram a se destacar, em algum senso, eles tinham uma cultura diferenciada, de apoio, tá? Por conta das guerras, né? Eles tinham uma cultura diferenciada em relação a isso. Em relação também a não ter, tá, tanto recurso como teoricamente teriam aqui. Os europeus que foram para o sul receberam terras inférteis, muitos deles, então é importante que se fale, tá, que se diga isso. Então é importante que a gente analise, tá, que os povos, tanto na primeira imigração com os escravos e na segunda imigração com os europeus, foram duas imigrações sofridas. O destaque que a gente tem na segunda imigração é que o povo escravo ele fica
à mercê aí, né, sem nenhuma política pública de inserção na sociedade, o que gera ainda um processo de pobreza ainda maior, de dependência de esmola, de trabalhos, né, de doações da igreja, aí de grupos e etc. Então é importante que a gente analise isso. Então, nesse segundo processo, quando o café começa a entrar em crise, tá, que começa todo aquele processo de queima de café, tá, o café dominava, o Brasil ele era descentralizado, então São Paulo tinha um grande poder político e econômico na história do país, e você teve todo esse processo, e quando você inicia a industrialização do país, uma industrialização tardia, é chamada industrialização tardia do país, você carrega uma parte do recurso, que era o recurso do café, para a industrialização. Só que aí você também tem um processo de concentração de renda, que é qual? Que é a facilidade que você tinha de financiamento para a compra das máquinas, para investimento, de quem já possuía dinheiro, de quem já possuía riqueza. Então é importante também que se diga isso, tá? Que a riqueza do país também, esse processo de abertura e industrialização do país, também gerou concentração. Então você tem um histórico de concentração de renda que é medido pelo índice de Gini, é isso? Mais perto de zero você tem mais equilíbrio, mais perto de 1 você tem desequilíbrio. Então você vai tendo um histórico... mesmo, ele fala justamente isso, né? Na análise de Celso Furtado, ele fala desse processo de distribuição de renda, dessa desigualdade ser muito acentuado em países que têm a sua industrialização de forma abrupta e tardia. Porque o processo de industrialização é um processo gradativo, né? Você tem uma produção, depois você cria um mercado, depois desse mercado você cria novas oportunidades de trabalho, e aí o trabalho se transforma e a industrialização acontece. E quando ele vem a partir de quem detém o capital decorrente do café, ele faz isso de uma hora para outra. Ele pula as etapas, né, que é criar condições para as manufaturas, né? Ele pula aquela etapa e já começa desigual e só vai ser mais desigual com o passar do tempo. Sem contar que o processo do café também foi concentrador, né? Os senhores do café, eles detinham a questão econômica, né, do crédito, né, da facilidade, tá? Então, ele e também... ainda quando teve a quebra, o governo ainda comprou o café, né? Eles tinham tanto poder que a República era a República do Café com Leite. Mas isso quebrou o país, né? De qualquer forma, isso quebrou o país e precisou se mudar, realmente industrializar, para que saísse desse controle de exportação, né? De um câmbio fabricado, que se fazia sempre a alta aí do dólar, né? Da libra no início e depois do dólar, tá? Após a Segunda Guerra Mundial, quando os Estados Unidos se torna a maior potência mundial. E aí você tem todo esse processo aí, né, da política que facilitava a concentração de renda com os senhores de café, tá? Com os coronéis aí do café, né? É importante. Tá? É importante também que a gente lembre, né, a história do Barão de Mauá, tá? Que tem filme, tem livros escritos, tá? Que foi uma pessoa à frente de sua época que tentou industrializar o país. Tentou, mas de qualquer forma, como ele foi avante, tá? Ele era praticamente o grande concentrador de renda, né? Ele teve mais dinheiro do que o governo, do que o Brasil, né? Ele tinha mais dinheiro, ele foi dono do Banco do Brasil, na verdade. Mas você tem aí também todo o movimento levado aí, junto com o dono da terra, e também o Dom Pedro II, que ele acaba entrando, quebrando, né? E aí ele começa uma cultura também rural, posteriormente a isso. Mas você tem uma tentativa que não conseguiu com o Barão de Mauá, e você vai ter com a crise, tá, aí no meado do século XX, com a crise você começa a ter investimento em indústria, que é esse processo tardio, como o Celso Furtado falou, tá, que não é só isso, não, o Estado precisou financiar essa industrialização, e aí facilitou com créditos baixos, né, com a ajuda de compra de máquinas, com uma série de incentivos que ajudou ainda mais na concentração e salários baixos, né? Salários baixos, exploração do trabalhador também, a exploração do trabalhador e da mão de obra. Então, se você for analisar o histórico aí de concentração de renda com o passar do tempo, tá? Você chegando aí, analisando aí, digamos, na ordem de 1976,
tá? Pegando aqui, ele parte de 0,623, você vai tendo melhoras aí nos anos 1980, tá? Novamente você vai ter aumentos aí no final dos anos 80, tá? Novamente você vai ter os aumentos nos anos 1990, né? Aí você vai ter melhoria mesmo dessa distribuição de renda, que o pessoal começa a falar, não, pessoal, não é ideológico, não é questão ideológica, é questão de política econômica. Tá? Com as políticas de redistribuição de renda que são trabalhados, que se inicia no governo Fernando Henrique, diga-se de passagem, e que depois são melhorados no governo Lula, tá? Porque a gente termina o governo Fernando Henrique ainda com a concentração de renda alta. No final do governo Fernando Henrique, apesar das políticas de redistribuição de renda que existem naquela época, tá? Eu mesmo trabalhei como consultor, tá, em projetos naquela época, a gente tinha algumas ações de redistribuição de renda, tá, de melhoria de IDH. Tá? Nesse período, inclusive, a gente fez algumas ações aqui em Presidente Tancredo Neves, que Presidente Tancredo Neves era um dos municípios aqui do Baixo Sul que tinha um dos menores IDHs do Baixo Sul. E você vê que, de repente, com algumas ações, tá, algumas discussões com a sociedade, tá, e de políticas ainda instaladas no governo Fernando Henrique, você tem melhoria. E Presidente Tancredo Neves hoje é um dos municípios que tem um dos melhores PIBs aqui do Baixo Sul da Bahia. Tá? Você tem um aumento de políticas. É claro que o governo Lula melhorou as políticas de distribuição de renda, tá? Melhorou salário, teve a questão do Bolsa Família, tá? Que é importante que se diga que foi um projeto melhorado do governo Fernando Henrique e que ajudou as populações de baixa renda junto com essa estratégia de quê? Com a estratégia de consumo. Tá? Consumo é aumento do PIB, utilização de fatores de produção, aumentando, né, melhorando a produção, porque aumentou o consumo. Com isso você tinha mais emprego, e mais emprego você tinha mais renda, e isso movimentava, isso ajudou. Houve a melhor redistribuição de renda no país nesse período. Então, é fato, não vou dizer que ficou mil maravilhas, viu? Melhorou 100%, não. Tá? Mas melhorou bastante do que vinha sendo o histórico de concentração de renda no país. Então, isso é de passagem que se diga. Governo Dilma, a gente enfrentou uma crise. Tá? No segundo mandato, a gente tem aí, tem que querer entrar em polêmica, mas já sabendo, tá, que uma corrente defende que foi golpe, tá? Porque na questão legal, né? O crime, né? O crime não foi tipificado, na verdade, muito pelo contrário, né? Ela foi inocentada posteriormente do tal do crime de pedalada fiscal, né? Então isso é importante que se diga, tá? Que foi, na verdade, um impeachment político. Tá? Então não foi um impeachment constitucional. Tá? As bases do impeachment não estão na Constituição. As bases do impeachment foi negocial política. Negocial política, como está sendo agora, mais ou menos, esse movimento que está tendo o governo atual com o Centrão. Esse realinhamento do governo com o Centrão, da qual o presidente fazia parte, por sinal. Tá? Então é importante que a gente ressalte isso. Ele fazia parte desse bloco. Então é importante que a gente ressalte isso. Então a gente está vendo que desde do golpe para cá, um pouco antes, né, do golpe para cá, a gente voltou a ter concentração de renda. A gente voltou aumentando aí os índices de Gini novamente, com a concentração de renda maior no extrato da classe A. Tá? A classe A está pegando. Uma explicação fácil, viu, Matheus, que eu dou para a questão de distribuição de renda é o seguinte. Tá? Existe um bolo. Vamos pegar a explicação de Delfim Neto que falava, né? Existe um bolo. Tá? Então, esse bolo é toda a produção que o país tem. Tá? Setor primário, setor secundário, setor terciário. Na indústria, tá? Vai aí do comércio, tá? E vai na agricultura. Tá? Agricultura, indústria, comércio e serviços. Sim. Então, a gente vai pegar toda essa produção de produtos e serviços, é esse bolo. E a gente vai pegar esse bolo, tá? Do aumento desse bolo, a gente vai pegar e vai distribuir. Tá? Esse bolo já existe. Então, ele vai aumentar, porque vai produzir mais, teoricamente, ou não. Né? Então, ele vai aumentar, e desse aumento de produção, eu vou estar dividindo com as classes. Então, nesses últimos anos, tá? Você tem matérias, inclusive, tá? Que ressaltam isso,
Tá, aqui tem uma matéria aqui, inclusive da revista. Deixa eu puxar aqui para o lado, pessoal, porque eu estou com o notebook aqui atrás. Tá, você tem uma matéria aqui, tá, da Exame. Tá, é uma matéria publicada em 16 de outubro, né, de 2019, falando isso. Desigualdade de renda não para de subir há 4 anos no Brasil. Diz Fundação Getúlio Vargas, que é, tá, uma instituição, né, voltada aí uma visão liberal, né? FGV, né? Então a gente está analisando que a questão da má distribuição ela tem aumentado, tá, com o passar dos anos. Essa questão desse golpe que foi dado, como eu já expliquei, porque foi golpe, tá? Porque não houve, ela foi inocentada posteriormente, né? Não pode voltar. Foi inocentada, mas não pode voltar mais, porque o impedimento já foi feito, né? Então, com esse impedimento, tá, o que a gente percebe? Depois disso, com essa tentativa aí, com a tal da Ponte para o Futuro, que era o projeto de Temer, a gente está vendo aí, na verdade, voltou a concentração de renda. Voltou, a gente está vendo desemprego, a gente está vendo aí boa parte da população aí pendurada em crédito, tá? E isso a gente tem visto ainda, as instituições financeiras ainda com lucros altíssimos, tá, justamente se aproveitando da miséria. É que eu sempre digo, se ganha dinheiro da miséria. Se ganha, tanto se ganha dinheiro da miséria, que os bancos ainda apresentam lucros imensos. Pois é, a Né? miséria é do outro, e há quem tire proveito disso, né? Em 2016, né, no ano que teve o impeachment, eu estava até em Brasília, fui num congresso apresentar um trabalho. Eu tenho 2 trabalhos que falam sobre a questão da desigualdade. Um é de 2008, fala sobre a utilização dos instrumentos em combate, para o combate da desigualdade no Brasil. Em 2016 tinha um outro que eu apresentei, que é o direito fundamental de combate à desigualdade, né? Porque a Constituição ela fala que dos objetivos do Brasil é a erradicação da pobreza e a desigualdade também, né? A diminuição da desigualdade social e regional. E isso a gente vê que não acontece. E muitas vezes o Estado, ele, ao invés de combater, ele estimula. O Estado ele dá isenção muitas vezes ao mega empresário, o cara que já tem ao grande banco, ao grande hotel, a grandes empresários, que muitas vezes não consegue algumas pequenas isenções ao pequeno. A assertiva é de que muitas vezes aquela isenção, aquele perdão fiscal é para ajudar milhares de empregos, né? Mas na verdade aquilo ali você está beneficiando o cara que já tem. Né? Então, assim, ao invés de você estar utilizando o Estado para diminuir a desigualdade, você está utilizando o Estado para aumentar a desigualdade. Verdade. É outra importante reflexão que eu faço nesses 2 trabalhos, que o próprio Estado ele gera desigualdade ao não fixar limites de salários. Então, se você tem um empregado que ganha hoje um salário mínimo de R$ 1.000 e você tem no mesmo setor, muitas vezes o outro lá que está ganhando 60 mil do Estado, aquilo é uma desigualdade. O Estado está contribuindo para essa desigualdade. E isso é importante ser pensado, né? Então, o Estado ele não pode se comprometer com isso, ele não pode atender a essa realidade se ele se comprometeu, se na Constituição ele diz que o Estado ele vai contribuir para a redução da desigualdade. Então, são reflexões que a gente precisa amadurecer também para o direito, né, tomar alguns partidos, e não partidos políticos, mas partidos realmente em favor dos objetivos constitucionais, né, e ver o que é que realmente precisa ser feito para que a pobreza seja erradicada ou diminuída e a desigualdade também seja reduzida. O que a gente está vendo muito, inclusive, nesse período de pandemia aí, né? Eu acho que ele ficou aparente, tá? Essa questão da desigualdade social. A gente está assistindo, quem está assistindo documentários, a gente está vendo bem isso, está bem à mostra. Eu acho que as pessoas que não tinham essa percepção, acho que toda catástrofe, a gente começa a ter essa percepção da pobreza, que na verdade ela se aprofunda aí com a questão da Covid, né? Da pandemia mundial. Ela vem se acentuando. Tá? Então, só para a gente não perder o fio aqui, é justamente nessa pegada tua aí, que a gente precisa ter essa preocupação.
Não é porque a gente entrou no capitalismo, que a gente está no capitalismo, e o capitalismo vem dessa propaganda, né, desde o pilar econômico aqui no Brasil, que era para se comprar produto da linha branca, né, e essa questão de se adquirir coisas, comprar coisas, e o conceito de riqueza do IBGE era quem possuía mais eletrodomésticos. E aí eu me lembro, né, que ao fazer meu trabalho de mestrado, eu entrava nas casas aí das produtoras de fogos em Santo Antônio de Jesus, e você não tinha uma geladeira, mas você tinha televisão e videogame até na casa. Tinha videogame para as crianças, tá? Mas às vezes você não tinha uma geladeira naquela época, né? Porque, na verdade, elas ganhavam dinheiro enrolando fogos, já compravam alimento, e esse alimento, a renda, dentro do processo, é justamente isso. Se ganhava o dinheiro no dia para se comer no outro, né? Não tinha porquê, não se guardava alimento. As pessoas de baixa renda, tá? Isso é um passado próximo nosso, viu? As pessoas de baixa renda não tinham dinheiro para acumular coisa, para comprar coisa, para guardar. Isso vem com a melhoria da população CDE, tá? No governo de Lula. Tá? Com a melhoria da renda da população CDE, você começa, tá, a ter uma população que adquire produtos melhores e tal, estimula até. Existe essa grande queixa, né? Que é justamente crescimento em cima de consumo, mas isso é a medida de riqueza dos países. Que, infelizmente, também a gente não vai dizer que está correto, mas é a medida de riqueza. Então, a gente precisa só, na verdade, estabelecer critérios para que isso não fique tão desigual. E aí a gente volta a ter toda essa questão de perda de renda, tá? De perda de renda. As pessoas hoje não conseguem mais adquirir coisas como adquiriam antes. Já não possuem mais essa renda. O endividamento, tá, estourou. Ah, mas as pessoas, eu vejo algumas críticas, as pessoas estão assim porque não sabem gerenciar a tua renda. Não é só isso. Isso também tem uma certa influência, mas não é só isso. Tá? Então, é importante de passagem que a gente tem que entender. Tá? Eu costumo falar para os alunos em sala que eu sou do tempo que um salário mínimo não comprava uma cesta básica. Eu vim do tempo que o salário mínimo não comprava uma cesta básica. Eu era gerente de banco e ganhava 20 salários mínimos. E nem por isso eu era rico. Né? É porque era desigual mesmo. O processo era desigual. Tá? Eu tinha uma certa, tá, melhoria em relação a quem ganhava o salário mínimo, mas, tá, não era essa renda toda, porque o salário mínimo não comprava nem cesta básica. Então, houve melhorias da renda real, tá, nesses últimos governos, e a gente vê um total processo, tá, de perda agora, e uma volta dessa visão, tá, meio que escravocrata, na qual quer se empurrar de qualquer jeito as pessoas para o trabalho, enquanto os capitalistas vão ficar nos seus gabinetes, nas suas casas, se cuidando, e os pobres deverão voltar a trabalhar, se arriscando a morrer, né? Não é que todo mundo vai morrer, não, tá? Mas uma boa parte das pessoas vão morrer porque, tá, por ter doença pré-existente, tá? Depende de como o vírus vai atingir, tá? Depende dos cuidados médicos, quem está vendo é crítico. Às vezes a gente fala e vê na televisão, vê nas redes sociais, falando de qualidade de vida, de alimentos, mas alimentos saudáveis são caros. Né? Você manter uma qualidade de vida custa dinheiro, nem todo mundo consegue ter isso. Né? E no dia a dia, às vezes, do trabalho, você passa a maior parte do tempo trabalhando, não tem aquele tempo, aquele cuidado com a saúde. Falta informação? Muitas vezes não falta informação. Falta dinheiro para ter aquela informação, né? Falta uma certa disciplina, uma série de fatores. Né? A gente não pode simplesmente resumir os fatos. Né? Dessa forma, todo mundo vai pegar e uns vão morrer como se fosse uma seleção natural que tivesse que ser feita. Não, é algo diferente. Uns vão ficar com gripezinha, né? Uns vão ficar com gripezinha e os outros... Não, o próprio processo de Matheus, quem tem que entender é que se todo mundo ficar doente, tá? É que se todo mundo ficar doente, não vai ter UTI, né? Na verdade, o processo mais claro é esse. Se todo mundo ficar doente, não vai ter UTI para todo mundo. E quem não puder... Porque quando a pessoa fica doente, passa 15 dias. Imagina, ocupa um UTI 15 dias. É um tempo de internação alto para você fornecer para outras pessoas. Então a gente está chegando num tempo de esgotamento das UTIs públicas
quem tem seu plano de saúde vai poder contar com o particular, daqui a uns dias também não vai poder contar mais. Então Verdade. é uma situação que vai atingir todo mundo. Entende? Esse é o Quando momento que a gente tem que ter. é, Né, que vai morrer rico, vai morrer pobre, porque o sistema privado também vai entrar em colapso. sim, Vai colapsar. Né? E aí, é. como é que vai ser? Vai ter rico, como morreu na Europa rico. Né? O E a presidente do taxa de Santander. é muito alta, né? E é muito fácil pegar isso. Às vezes o fica no metal, fica na maçaneta, fica na porta de um carro. Então não é tão simples assim a gente achar que vai ser, é só deixar a população porque ela vai se imunizar, que não vai ser assim. Então, até o presidente do Santander, né? Acabou Sim, falecendo na Europa, né? Que é um homem que tinha dinheiro, tinha tudo, e acabou falecendo. Então a gente tem que ter cuidado em relação a isso. Ah, não vai ter dinheiro, vou para o hospital privado aqui. Mas se tiver, paga. Né? Se tiver o disponível, porque vai ter outro rico também que vai estar disputando o lugar lá. é, Então a gente está com a previsão, inclusive, de entrar em colapso, né? Em Salvador, inclusive, durante as próximas semanas. sim, É essa visão que a gente tem que ter, tá? Que a gente está vendo agora. A princípio, a doença ela surge nesse processo histórico que a gente contou de concentração de renda, tá? Por conta das políticas públicas que você citou nos seus trabalhos, inclusive, que facilitam a concentração. As políticas de apoio ao crédito facilitam a concentração de renda, tá? E dificulta para quem não tem, tá? Porque para quem não tem, a tendência é que ele fique endividado ad eterno, né? Se ele não tem uma renda disponível para pagar o custo da alimentação dele, tá? E também, não, mas é só alimentação, não, pessoal, o lazer também, tá? Porque sem arte ninguém vive, tá? Quem não pode ir, do Titãs, né? A gente não quer só comida. é comida, diversão e arte, né? Já É, dizia o Titãs aí, é comida, diversão e arte. Então a gente falei tem a essa. música e assim, a gente precisa pensar nisso, né? Sim, Quando a gente vai estabelecer essas políticas, até para se pensar como é que a gente vai sair disso. A gente vai sair como? inclusive É, acesso à justiça, né? Acesso à justiça, que nem todo mundo tem acesso à justiça, que a gente é, discuta. Tá? Então é importante que a gente diga isso, que a gente vem, essa pandemia, ela nos chega no momento em que você está tendo uma altíssima concentração de renda no mundo. No mundo. Thomas Piketty, né? Thomas Piketty, que escreveu O Capital do século XXI, ele demonstra com séries históricas como está o processo de concentração de renda atual. Tá? Um processo estúpido. A menor parte da população detém a maior parte da riqueza mundial. E a gente precisa rever isso aí, precisa reanalisar isso aí, porque isso a gente chega no momento que realmente algumas pessoas têm passado fome. Tá? Algumas pessoas, a gente analisa nosso espaço. Eu estava conversando aqui numa videoconferência, conversando com um rapaz, um político, aqui na videoconferência, e ele estava citando por que na África ninguém fica doente. Eu falei, rapaz, não é bem assim não. Você já entrou para saber notícias da África? É porque não divulga. é. A África é tão pobre que não tem importância, não mostram os casos da África. Boa Tá? parte dos países do mundo, as pessoas não estão se preocupando, né? O Equador, outro dia faltou caixão. E assim, não ganha noticiário, ganha um dia, ganha dois, depois pô, esquece do Equador. Faltou, né? É miséria, Infelizmente, não tem mais miséria. infelizmente, Infelizmente. Então a gente precisa ter cuidado com isso. Então a gente chegou nesse momento de concentração de renda, no que o Brasil é um dos países mais desiguais do mundo, por conta dessas políticas que vem sendo acentuadas nos últimos anos de concentração de renda, tá? Conforme os seus trabalhos que você desenvolveu aí, que você citou, tá? É importante que você venha, que traga esse fato, já que são trabalhos recentes seus, tá? Que traga esse fato à luz, que a gente precisa ver o direito, tá? Que a gente precisa rever o mundo em relação aos valores. A gente está vendo agora que está em casa. Para que a gente precisa a gente olha tanta coisa que a gente tem em casa, tanta coisa que a gente não usa há tantos anos. Por que, sim, que a gente comprou? Por que, que a gente queriu? Para que tanta roupa? Para que tanto tênis? Né? Para que a gente começa a analisar por que tanta coisa eu tenho, tá? Quando a gente começa a conviver mais em casa, que eu estou acumulando dentro de minha casa. Tá? Mas aí eu gerei emprego e tal. Aí tem que repensar a economia. Uma economia mais solidária, né? Um desenvolvimento mais local,
um desenvolvimento mais respeitoso com as pessoas, utilizando o que a gente voltou a resgatar agora, justamente o consumo local, buscando comprar de pessoas próximas da gente, né? Buscando uma alimentação mais saudável, buscando alimentos mais orgânicos, tá? Então a gente voltou a despertar isso. A gente precisa repensar o desenvolvimento. Ele não precisa ser concentrador. A gente não precisa ter o melhor carro, a gente não precisa ter acúmulo de coisas, a gente não precisa ter uma casa imensa, né? Então, até agora, por exemplo, pegando aí, para quem tem casa grande e quem está respeitando isolamento e que não está deixando vir ninguém para limpar a sua casa, olha o trabalho que está tendo para fazer faxina aí, todo dia, tá? A maior parte, limpeza de casa e tudo. Tá? Porque tem gente que ainda chama, né, alguém para limpar a casa e tal, arrisca a vida dessa pessoa e tal, trazendo para dentro de casa. Mas que a gente analisa esse processo. E o que a gente precisa ver, a grande discussão é essa. Aí voltou a grande discussão agora. Não é ideológico não, viu, gente? A gente pensar ideológico, não é. Não é ideológico. A gente voltou a essa discussão. É emprego ou é saúde? É emprego ou é saúde? E aí eu vi o ministro da economia lá na Inglaterra falando, tá? Que sem as pessoas não existe economia. Economia é uma ciência social, gente. Economia é uma ciência social. Sem as pessoas não existe economia. Como é que você vai cuidar de economia? Tá? Como é que você vai cuidar de riqueza? Digo, nem economia. Como é que você vai cuidar de riqueza? E é tá? uma falsa escolha, né? Essa questão, eu já falei aqui em outras lives, isso foi muito mal conduzido e fica parecendo que você tem que escolher entre o trabalho, a economia e a saúde, quando na verdade a gente tem que ter o trabalho, é nosso direito ter o trabalho e ter a saúde. Ninguém deve perder a saúde ou a vida para ir trabalhar. Existem trabalhos que são de risco, mas esses trabalhos têm um risco, mas não quer dizer que você está assumindo perder a sua vida para trabalhar. Né? Você pode morrer jogando bola, mas você não joga a bola assumindo aquele tipo de risco. É uma fatalidade que pode vir a acontecer. Mas o trabalho e a economia e a saúde não são escolhas. Você não tem que escolher um e perder o outro. E a gente precisa deixar isso claro, que compete ao Estado, que o Estado ele arrecada impostos, ele gera economia, ele recebe para isso. Compete ao Estado um planejamento para garantir a saúde e garantir o emprego, garantir a economia. Quem tem que fazer esse planejamento é o Estado. Sim, o Estado, sim. Ao dizer para você precisa voltar a trabalhar, ele está colocando na sua conta o risco pela economia e o risco pelo trabalho. Né? Então, na verdade, assim, o risco à saúde é da sua conta e o risco, o impacto na economia, um problema que vem a ter é você que está assumindo. E isso não é justo, não é o correto. Quem tem que assumir isso realmente é o Estado. É porque eu defendido sempre. Eu estava no grupo lá do direito, tá? Eu estava conversando, inclusive, isso com o Eduardo, né? Citei isso aí, essa questão. O Eduardo e Salazar também estava comentando isso. Tá? Que cabe ao Estado aí políticas públicas, né? A gente vai ter que viver um período keynesiano. Vamos ter que trabalhar pensando nisso. É o Estado oferecendo políticas públicas para o desenvolvimento. Não tem para onde correr. Você não vai ter. Não adianta terceirizar. Desculpa te cortar, mas o Instagram está me avisando aqui que falta 20 segundos. Então eu vou te mandar aqui. É tão pequeno, ainda tem as perguntas, né? Volta. Eu queria só agradecer, viu, Matheus, as pessoas que participaram, que estiveram aqui. Tá? Não sei como é que vai ficar a questão de perguntas aí. E dizer realmente que a gente precisa repensar. A gente precisa repensar o modelo econômico, a gente precisa pensar nossas atitudes, tá? Pensar nossos valores, porque a gente está entrando num processo de empobrecimento. Vai ser natural a gente ver pessoas mais empobrecidas. Eu estava vendo hoje o jornal e já mostrando que tem mais pessoas na rua para pedir comida, porque não tem, tá? Tá faltando comida em casa. Tá? Então, a gente tem pessoas na rua, eu que já distribuí comida na rua, a gente tem pessoas na rua que dormem na rua para não voltar para casa por conta do custo do transporte, custo e distância. Então, a gente vai ter pessoas com menos renda agora, não só pessoas que não têm casa,
A gente vai ter mais pessoas na rua porque a renda é tão baixa, porque se eles voltarem para casa, tá, vai ser mais, o orçamento dele vai ficar comprometido. Então a gente vai ver muita miséria aí nesse período, tá? Infelizmente é uma pandemia mundial, infelizmente a gente tem um presidente que está se aproveitando politicamente negativamente desse fato, tá? Mobilizando cabeça de gente que eu não entendo nem o que é, tá? A doença, ele está abusando de incapazes. Eu estava sentindo, tem muita gente na rua que é incapaz, que está defendendo ele, né? Isso é crime, isso é um crime, gente, né? Então a gente tem que começar a analisar esse fato, porque está gerando um quadro para o Brasil triste, e a gente precisa ver que a gente, infelizmente, vai passar por dificuldades, a gente vai precisar se rever como sociedade, e a gente vai precisar um processo mesmo de aumento de solidariedade, de ajuda aos outros, tá? De começar a consumir menos, tá? Para poder ajudar alguém, ajudar mais os negócios locais, entrar num processo de economia colaborativa aí, de ajuda, né? Economia criativa, colaborativa eu não falo não, que é exploração, mas economia criativa, né? Então a gente tem que começar a pensar nisso, tá? Numa nova visão social, uma nova visão de sociedade, para que a gente possa passar por esse período de empobrecimento que todo o mundo inteiro vai passar, e a gente vai sentir mais por conta desse quadro que a gente escreveu aí de concentração de renda, e a gente precisa realmente se rever como cidadão e como pessoa no mundo. Verdade. Então, Amanda, eu agradeço aí a sua participação. Foi um ótimo bate-papo. Depois, talvez, aí a gente faça uma segunda. Eu coloquei já a primeira parte da nossa conversa no IGTV. Vou colocar essa segunda também aqui, né? Suas considerações finais. Depois eu vou tentar ajustar o vídeo, né? Para ver se fica dentro do padrão aí do Instagram. Agradeço Eu aos agradeço a professores. oportunidade, viu? Oh, Agradeço a oportunidade. E se precisando de mim, pode contar comigo. Eu acho que a gente tem que entrar num processo agora de esclarecimento mesmo, para mostrar às pessoas o que, é que a gente precisa, para se ver como gente, como sociedade, para um novo despertar da humanidade, da sociedade como um todo. É verdade. Muito importante aí, a gente precisa ter, né, os olhos atentos para essa realidade que se apresenta no mundo aí, esse desafio que é a vida e a luta por um país mais justo. Então, agradeço mais uma vez a participação, ter aceitado o convite, a vir aqui se dispor a falar, né, largar o Gabriel nessa tarde agora para vir cuidar aqui, dar atenção aos alunos. Agradeço os colegas que estão presentes, os professores, e aqui a professora Sheila, a professora Silvia, a professora Natália. Obrigado, Agradeço gente. a todos os outros que participaram, os alunos, vi aqui Gerval, a Adriana, a Ingrid. Então, a todos que estão presentes aí, se fizeram presente, muito obrigado. Uma boa tarde a todos aí e vamos pensar como melhorar esse país aí. Um abraço a todos. Valeu, obrigado, gente. Valeu, valeu.